Tá ao vivo. Ah! Fala, pessoal do canal, tá começando. Teve grito? Tu vai voltar a gritar ou não? Pô, cara, eu não sei. É do dia, cara. Assim, o grito ele é uma energia interna, né? O extravaso da energia, assim, é do dia, não tem jeito. É tipo um Kai das artes marciais, né? Exatamente, cara, exatamente. Ou, por que não, aquele gritinho do tênis, quando o cara vai dar aquela cortada. Alguma coisa do tipo também? Entendi. Exato, entendi. Cara. A gente tem que vamos fazer. A gente vai chegar num grito do BarbaCast, cara. Vai ter uma hora a gente vai chegar num grito do BarbaCast. Isso aí parece bom, mas então hoje a gente está começando mais um BarbaCast da UB Editora, aquele podcast semanal de quadrinhos, aqui com a dupla. Será que hoje teremos uma participação do Ranger Verde? Acho que não, já que o tema é Marvel, Ranger Verde não deve aparecer tocando a flautinha, então deve ficar só nós dois mesmo. Estamos aqui para fazer mais um programa com uma nova proposta hoje, né? A gente vai começar uma nova série de programas que a gente vai explicar mais para frente. E primeiro a gente vai bater o nosso papo aleatório. Então já vai deixando like, hype, comentário, se inscreve nos dois canais, que esse programa está disponível no YouTube do Pelas Barbas de Odin e no Ultimato do Bacon, e também está disponível em áudio, se você não quiser. Se você quiser perder, né, toda essa experiência visual maravilhosa que tem aqui, é uma opção sua. Mas você pode ouvir a gente aí no Deezer, no Spotify e no Amazon. É no Amazon? Acho que é no Amazon Music. Enfim, já esqueci. Amazon Music. Então dá uma conferida lá. Tem bastante coisa legal. Tem mais de 100 programas aí para tu assistir. E vamos começar com o nosso papo aleatório, Lucas. Por quê? Porque eu comecei a ler uma revista e eu simplesmente resolvi desistir no meio do caminho. Coisa que eu não costumo fazer sempre. No meio da revista? Desistir, cara. Talvez eu volte, né? Provavelmente eu vou voltar para terminar a revista. Mas eu fiz a loucura. É aquilo. Pô, Barba, tu comprou isso aí, tu sabia que ia dar ruim. Mas eu comprei. Wolverine e Deadpool, cara. Pô, terceira World War 3. Mas aí tu errou, né? Vamos ser honestos. Errei. Admito o erro. A gente vem aqui e admite os erros, né? Então eu comprei essa bagaça. Falei, vou dar uma lida aqui no final de semana e tal. Aquela leitura que com certeza vai ser descompromissada e tal. Vi que tinha arte do Andy Kubert. Falei, pô, bacana, uma artezinha do Andy Kubert sempre cai bem, né? Roteiro do Joe Kelly. Falei, não é brilhante, mas... Cara, mas a primeira história, né? Uma minissérie. A primeira história é ruim demais, cara. Mas assim, ruim. Eu achei que não andou a parada, entendeu? Eu falei, cara... Eu não sei se eu vou aguentar terminar direito, não, cara. Essas 30 páginas aqui já... Aí eu fechei a revista e falei, eu vou ler outra parada. E um dia talvez eu volte ou não a leitura disso aqui. Mas, que parada mais ou menos, hein? Que parada mais ou menos. Meu Deus do céu, cara. Foi complicado. Mas aí, Barba, a culpa é tua. Porque não foi como se tu não comprou uma HQ que falou assim, caraca, que incrível, e aí era ruim. Não, tu comprou um negócio que era ruim e ele te entregou algo ruim. Era ruim. Então, assim, então, até aí, cara, eu acho que o errado é você, entendeu? Não tenho que, infelizmente, não dá pra te defender nessa. Com certeza, a culpa é minha. Não tem jeito. Mas, em compensação, teve coisa boa também no final de semana, que eu comecei a assistir Pluribus, cara. Que espetáculo. É o dos criadores do Breaking Bad? Isso. Que tá na Apple, tá na Apple TV. Na Apple TV. Tu chegou a ver? Não, cara, porque eu vi o trailer, eu achei uma parada tão louca que eu falei, puta, não sei se eu tô afim de ver isso aí, não. Eu deixei quieto, entendeu? Meu irmão, assiste, para tudo e vai assistir. Eu só assisti metade da temporada até agora, assisti 3 episódios. E a sinopse, né, o rápido trailer que aparece, que é a mulher mais triste do mundo tem que salvar o mundo da felicidade. Aí tu fala, Eu não gosto de me aprofundar muito a respeito, né, de ver trailer, ficar sabendo muito a respeito das coisas. Eu gosto de sentar e ver que a experiência me leve. Como é do criador do Breaking Bad, né, ele é roteirista, ele é o criador da série, ele é diretor de episódios e tudo mais, falei, vou encarar. E aquela atriz, cara, eu acho ela sensacional do Better Call Saul, né? Ela é a atriz principal. Ela é absurda, né? Better Call Saul é um absurdo, né? Pra galera que não assistiu, vocês estão perdendo uma série que talvez seja melhor do que o Breaking Bad, tá? O Better Call Saul talvez seja melhor que o Breaking Bad.
Mas isso é papo para outro programa. Ó, pesado. Dá um programa isso aí, cara, falar de Better Call Saul. Parada aqui é bem tenso. Mas vamos voltar para o Pluribus. Eu não vou entrar em pormenores da parada, tá? A questão é que é uma série de ficção científica mesmo, tá? Ficção científica mesmo. Bem louca, te faz pensar e refletir a respeito de muita coisa que está acontecendo aqui na tela o tempo inteiro. Você acha que, cara, não tem muito de onde tirar, e ele vai tirando coisas da temática que ele cria pra gente, vai criando. A nossa cabeça vai criando teorias de para onde aquela história vai, do que a gente faria naquela situação de... Cara, é uma loucura, cara. É muito bom, muito bom. A série é espetacular, muito bem filmada. Os primeiros episódios, os 2 primeiros, são dirigidos pelo Vince Gilligan. São absurdamente bem filmados. A atuação dela, eu esqueci o nome da atriz, tá sensacional. E a história é porrada, Lucas. É porrada. O negócio que tu fica assim, caralho, o que vai acontecer nessa... É igual Breaking Bad, naquele estilo de... Eu não sei pra onde essa merda tá indo, entendeu? Você não sabe exatamente... Você sabe que tá dando merda, você sabe que tá um caos, mas você não sabe pra onde aquela merda vai, cara. E você não sabe que atitudes os personagens vão tomar. É muito bom, muito bom. Curti demais. Cara, maneiro. Aqui do meu lado, Barba, eu vou te falar que eu li uma HQ que eu acho que tá passando despercebida para muita gente, que é o retorno do Dick Tracy, né? Que a Trem Fantasma trouxe aí. Cara, HQ de detetive, aquele clima no ar, ela me lembra até um pouco Spirit, né? Que é um clima no ar mais leve e tal. E quem tá desenhando é um brasileiro, é o Geraldo Borges. Então, assim, para quem curte história de detetive e tal, pô, é uma boa. Eu nunca tinha lido nada do Dick Tracy, a gente conhece o nome, né? Porque é o nome que bem ou mal tá na cultura pop. Mas eu curti, cara, assim, nada, melhor coisa que eu já vi na minha vida, não, mas legal e uma boa chance de conhecer o personagem, história nova, inédita, então nada daquelas coisas mega antigas, com ritmo esquisito e tal, então bacana. Eu não sei se eu comentei da outra vez, Barba, mas tem um filme que tá na minha cabeça, cara, que eu fiquei obcecado nele, que é O Último Duelo, não sei se tu viu. Eu ouvi falar, mas eu ainda não vi. Meu irmão, que filme, cara, ele passou batido, eu tava comentando com a Lei em off, falei, cara, o filme acho que é do Ridley Scott, tem Matt Damon, Ben Affleck, tem um baita de um elenco, o doidão que faz o chorão do Star Wars lá, que também é bom, Adam Driver. Falei, cara, um baita de um elenco, o filme passou batido, o filme é bem produzido pra cacete, o filme é maneiro pra cacete, eu não ouço ninguém falar, cara, eu vi o filme assim, babando, meu irmão. Falei, caralho, é isso. É esse tipo de filme que eu quero ver. Onde tem mais desse? Onde é que tem mais desse aí? De igual a esse? Muito bom. A história é muito louca, né? São 2 amigos, e aí eles vão se distanciando por causa do senhor, do Lorde feudal lá. Em dado momento, a esposa de um deles acusa o outro de tê-la... Toma cuidado pra gente não cair. Um pouco mais forte que isso, mas deu para pegar o esquema, né? E aí, cara, fala assim, beleza, como é que vai se resolver isso? E aí, Idade Medieval fala, pô, beleza, vamos resolver num duelo, deixe Deus decidir qual é a verdade. Cara, loucura, e o pior, baseado em fatos reais, assim. Então, tu fica olhando e fala, cara, impossível. É muito louco, cara, filmaço, as cenas de luta tão legais demais, o filme é muito bem feito, e o que é maneiro nele, Barba? Ele mostra a história, a mesma coisa, em 3 óticas diferentes, até chegar no duelo. Então, primeiro pelo marido, depois do cara que é acusado e depois pela ótica da mulher. E é maneiro que as cenas vão mudando de acordo com a percepção de cada um. Então, cara, é maneiríssimo. Tu vê a mesma cena pela ótica do cara, né? A cena do assédio, pela ótica do cara, e aí o cara, não, pô, a gente tava brincando e tal, não sei o que, e depois tu vê pela ótica da mulher. Aí tu vê a cena, um cara achando que o outro tá sacaneando ele, e aí depois tu vê a cena pela ótica do cara. Muito maneiro, assim. Filmaço, porra, recomendo pra cacete. Cara, terminei o Only Murders in the Building lá, a 5ª temporada, né? Quinta já? Caraca, tô muito que terminou na 5ª. Cara, e sabe o que é o pior? Quando começou a 5ª, eu falei, porra, gente, ainda tem lenha pra queimar? Não é possível, esse prédio tá pior que o Gotham City, né? Não é possível. Cara, e tem lenha pra queimar. O bagulho é absurdo, cara. É pra bater palma, assim. Os caras sabem montar uma história. A 5ª temporada é a mais fraca. Tudo bem, pode até ser.
Mas, cara, ainda assim é uma baita de uma temporada, vai mexer com o cassino. Pô, tem o doidão do Bastardos Inglórios fazendo um dos vilões lá, esqueci o nome dele, o Hans Landa lá, eu sempre me esqueço o nome do ator. Eu Pô, também esqueci. tem a mulher do... Ah, cara, do Bridget Jones lá também, fazendo um papel maneiríssimo. Porra, eu não sei como eles fazem a Meryl Streep voltar toda hora, mas eles fazem, a Meryl Streep toda hora tá lá. Cara, assim, porra, esse seriado, eu falei, cara, aquele pra tu desligar o cérebro e assistir. É foda que, assim, nem eles sabem quem vão ser o vilão da parada. Tu percebe nitidamente, não é aquele tipo seriado detetive que fala assim, ai, se eu prestar atenção, eu vou saber quem é o vilão. Não, não sabe, irmão. Tu não sabe, o bagulho é feito pra tu só se divertir mesmo, não é detetive, né? Mas, pô, é muito divertido, cara. Os caras mandam muito bem, espero que tenha mais. Eles deixam um gancho, né? Mas, enfim, a gente sabe que às vezes o gancho é deixado e nada acontece depois porque o seriado é cancelado. Mas esse aí eu espero que tenha mais, cara. É muito divertido mesmo, então fica a dica pra turma aí. A pergunta que não quer calar, assistiu Conan? Cara, ainda não, tava na minha lista aqui, mas fim de semana eu comecei a ter uma atividade aos sábados, né? E aí eu, porra, não consegui parar pra ver Conan, cara. Não, esse último duelo, olha a loucura, Barba. Domingo passado, final do dia, aí eu olhei e falei, deixa eu ver o trailer desse filme aqui. Aí eu olhei com a patroa, quando a gente olhou o trailer, eu falei, cara, esse filme parece ser bom pra caralho. Quanto tempo? 2 horas, porra, não vai dar pra ver. Domingo, 9 horas da noite, eu falei, não vou botar um filme de 2 horas e pouco. Então a primeira coisa que a gente fez esse fim de semana, quando abriu um pouco o tempo, falou, cara, bota o último duelo aí pra gente poder ver que tava todo mundo na ura pra ver o filme. Aí o seu Conan ficou para depois. Mas vai rolar, cara. Vai rolar, tá no meu topo aqui esse fim de semana. Essa dívida será sanada. Muito bom, muito bom. Falando em Conan, Lucas, Arnold Schwarzenegger, essa semana, puxei a deixa, né? Ele confirmou que está fazendo Conan 3. Já tem roteiro, diretor. Maneiro. Vai ser o Conan Rei, com ele com 79 anos, sendo Conan de 79 anos, cara. Porra, cara, agora tu tem que assistir essa porra. Eu espero que saia do papel, Barba, porque eu lembro que eu fiquei muito animado com o filme. Tem 2 filmes que eu fiquei muito animado e eles foram cancelados sem muito alarde. O primeiro era Trigêmeos, que era uma continuação dos Gêmeos com Arnold Schwarzenegger e do Danny DeVito. E eles iam descobrir que eles têm um terceiro irmão, que era o Ed Murphy. Cara, olha que plot, Barba. Que plot. Falei, pô, eu assisti. Genial. E o segundo, cara, que prometeram, falaram que já tinha roteiro e agora falaram que não vão fazer, é As Branquelas 2. Porra, As Branquelas 2, eu assistiria, assim, na pré-estreia, cara. Porra, aqui no Brasil, isso ia ser loucura, cara. Sim, mas vou te falar, o sucesso e o insucesso do trailer do Todo Mundo em Pânico, os próprios Wayans, que são, né, os criadores de Branquelas, de Todo Mundo em Pânico e tudo mais, eles disseram que está abrindo precedente para eles trazerem de volta as continuações desses filmes, cara. Porque eles achavam que esse tipo de humor, esse tipo de filme tinha morrido. Teve um sucesso muito grande da gente, da nossa geração, com o trailer e querendo ver, e teve o hate da geração mais nova falando, meu Deus, esse filme não pode ser lançado. E eles adoraram isso também, porque o hate é mídia, né? Eles falaram, porra, vamos sair a Branquela 2. Vai ter essa porra, porque é tudo errado. Cara, bom, se tiver as Branquelas... Não, esse do Todo Mundo em Pânico, o trailer... Cara, eu não vou... Pô, eu já comentei aqui outras vezes. Eu tô meio de saco cheio, eu só vou ao cinema se for algo, tipo, muito relevante. Esse Todo Mundo em Pânico eu vou ao cinema, cara. Eu acho que esse aí, meu irmão, vai ser um nível de ofensa alto. Só no trailer, cara, tem uns trechos malucos só tu falou, opa, calma aí, galera, vamos devagar e tal. Pô, devagar. Cara, esse aí vai ser maravilhoso. Eu vou até pegar os antigos para rever, Barba, que eu acho que deve dar um caldo ali, deve dar para aquecer os motores. Tá aí, cara. Tá aí. Boa pedida. Agora, eu terminei também, Lucas, o Cavaleiro dos Sete Reinos, cara. E achei bem legal. Porra, cara, eu achei maravilhoso. Que isso? Bem achei legal. Espetacular, cara. Eu gostei que tem uma quebra de expectativa interessante, que a gente achava que a série ia seguir para um determinado caminho, ela vai para outro, né? Algumas coisas que eu achei que iam acontecer ou ser reveladas mais para frente numa outra temporada já acontecem agora. E achei bom, cara. Achei... Sabe o que eu gostei mais, cara? Embora tenha toda a trama política, né? Existe os corredores, né, da nobreza lá e tudo mais. Eu achei que, diferente das outras
das outras séries, né, tanto o Game of Thrones e principalmente a Casa do Dragão, ela não está preocupada com isso, né? Isso é uma força que move a série, mas a série não é sobre a porra das intrigas da nobreza, cara, da realeza. Não é sobre isso a série. Ô, Barba, qual foi o meu grande problema com a Casa do Dragão? No Game of Thrones, tu tá desde o começo vendo aqueles personagens, tal, e você vai se apegando. Cara, a condução da primeira temporada do Game of Thrones com o Ned Stark é maneiríssima e tal. Quando tu vai pra Casa do Dragão, de coração, tu se importa com algum daqueles personagens ali? Não, eu acho que não esse é o tem problema. nada, né, cara? Eu olho para aqueles caras ali da Casa do Dragão e falei, gente, tem como morrer todos? Porque não me interessa. São personagens que. Até o Daemon lá, que é o maluco do Doctor Who, que a galera, não sei o que, eu acho o personagem mais ou menos. Eu acho tudo muito mais ou menos. E aí fica uma enrolação. Esse aqui, cara, eu acho que tem várias quebras de expectativa. Tu acha que tu vai ver um torneio? Não tem torneio. Tu não viu nada de torneio. Não tem. Esquece, não tem torneio. Olha o Tu spoiler, pensa assim. Porra. Não, cara. Porra, aí tu fica olhando e fala assim: Sir Duncan Alto. Pô, esse maluco deve ser sinistro. O cara é um merda, né, Barba? O cara é um cagão. O cara é um cagão do caralho, entendeu? Então, tipo assim. Eu acho que ele rompe com todas as expectativas, os estereótipos e tal. Eu achei a série, cara, porra, eu achei ela muito maneira, muito bem pensada e tal. Achei os personagens que aparecem, os coadjuvantes, porra, muito bons. Aquele Baratheon lá que aparece. Pô, ele é genial, cara. Ele é divertidíssimo, cara. Espetacular. Porra, ele rouba a cena quando ele aparece, cara. O molequinho é bom também, cara. É bom também. O vilão, o moleque lá que usa o capacete de dragão diferentão. Porra, é um vilão, cara, pra mim, é porque ele não teve tanto tempo de tela. Mas eu me arrisco a dizer que se ele tivesse mais tempo, se a série fosse um pouco mais longa, a gente ia odiar ele tanto quanto a gente odeia o Joffrey, cara. Eu acho que ele tem toda... Eu acho que esse é o caminho da série. Esse é o caminho da série. Vamos ver, né, como é que eles vão seguir. Mas, pô, essa primeira temporada eu olhei e falei, cara, esse moleque aí, se der mais 10 minutos de tela pra ele, a gente vai querer matar ele igual a gente queria matar o Joffrey lá, porra. Então eu achei assim, falei, cara, é isso. Acertaram nos personagens, acertaram no ritmo da história. Pô, é maneiro. E não fizeram, né, Barba, um personagem igual o Ned Stark. Porque quando eu vi o começo, essa história de, é um cara que é um cavaleiro muito honrado, eu falei, pô, vai ficar muito igual o Ned Stark. E não é. O maluco, ele tem uma outra jornada. Eles têm similaridades no quesito de serem honrados e tal. A gente sabe que no universo do Game of Thrones esse tipo de merda não termina bem, né? Mas são personagens diferentes. Cara, eu gostei muito, assim. Tem muito tempo que eu não tinha tesão com nada de Game of Thrones e essa é uma série que me deixou assim, empolgado mesmo, cara. Não, também curti. Vamos torcer só para uma coisa, Lucas. Para que não seja uma série bianual ou trianual, né? Que ano que vem sai uma temporada nova. Eu ouvi lá um papo de que ano que vem teria uma temporada, mas vamos ver, né? A gente nunca sabe, né? Até porque ela, pelo menos essa temporada, não teve uma super pós-produção, não tem dragão, não tem um monte de efeito especial. Cara, é uma vila ali, uma feira que se passou a série e acabou, cara. Porra, essas paradas tem que andar, cara. E a gente não pode esperar 2, 3 anos para uma temporada nova de série, que nem o próprio Game of Thrones, o Casa do Dragão, o Stranger Things, o The Boys. Senão eu desisto da série. Eu realmente perco o tesão. Essa porra não é filme, cara. É série. Tem que sair outra. Não tem como. Não tem que sair uma nova temporada. Senão a parada desanda completamente. Não, e eu não tenho, Barba, nem memória, sabe? Fala assim, pô, tu lembra do não sei o que? Eu falei, cara, não. Porque o que acontece? Quando a gente vê um filme, o filme a gente tem 1h30, 2 horas de informações. A gente consegue criar um resumo na nossa cabeça do que aconteceu no filme, a gente entende a história. Daqui a 2 anos a gente sabe os pontos principais ali que conectam. Uma série que a gente viu 7 horas do negócio, 375 personagens, 500 lugares diferentes, vários pormenores. A gente não guarda, cara. A gente tem uma leve ideia do que aconteceu na temporada anterior. É muito diferente a dinâmica de memória, de você guardar uma linha do tempo de filme e de série, cara. Não tem como. Não, e essas séries, estilo Game of Thrones,
os detalhes dizem muito, né? Então, às vezes, tu não lembra de um detalhe, tu não lembra de um personagem que apareceu numa cena, numa sala, já ferrou, irmão, tu já perdeu, então... Fulano matou ciclano, fulano comeu Beltrana, porra, eu não lembro mais. Game of Thrones é só isso, né, cara? Aí é caos. É caos. E outra coisa boa disso aí, hein? Tirar aquele sexo e nudez exagerada e desnecessária. Não que eu não goste, tá? Gosto de ver ali os peitinhos de fora. Mas, porra, cara, Game of Thrones chegou uma hora que era só isso. Era só isso. Vou passar a mandioca na tela aqui pra te chocar. Cara, não tá chocando ninguém mais. Porra, para com isso. Vou botar um monte de gente pelada aqui se mexendo. Aí a porra do James Gunn quis fazer a mesma coisa na merda do Pacificador. Eu fiquei assim, porra, pra que isso? Não quero ver isso. Não, e agora essa, cara, eu achei engraçada aquela cena do começo, galera que não viu, no começo. Ah, sim. O maluco dando uma cagada, né? Eu falei, porra, galera, precisava disso aí. E depois teve... E depois teve a mandioca do Sam, alguma coisa lá. Teve. Mas parou por ali. Foi só duas brincadeirinhas para dar aquela... Não, acorda aí, tu tá dormindo? É 10 horas da noite, tu tá meio dormindo quando o episódio estreou. Opa, acordei! É pra isso. É isso aí, é isso. Não, mas tava ali no contexto da história. Não parou a história para mostrar uma cena. Não, tá dentro do contexto. E foi mais de humor. As duas cenas foram mais de humor do que propriamente para chocar ou por estar lá, entendeu? Foram duas cenas de humor para criar o clima para você continuar com o episódio. Não, perfeito, eu concordo contigo, acho que é isso aí. Cara, tomara que eles andem com essa série, irmão. Eu acho que é a melhor coisa feita com Game of Thrones, putz, sei lá, talvez desde a 6ª temporada do próprio Game of Thrones, entendeu? É muito bom mesmo. Também estou na expectativa e vamos para o nosso programa, então. Já que a gente está falando de sagas, vamos começar com a nossa temática de hoje, que é justamente uma nova ideia aqui, uma nova pauta, qual seria? Um novo programa dentro do BarbaCast, né? A gente já tem alguns programas, a gente tem o Melhores Quadrinhos do Ano, que esse ano ainda não saiu, estamos esperando o Aré aparecer para a gente fazer uma nova edição. Vai lembrar que um dos primeiros programas aqui do BarbaCast foi Melhores Quadrinhos de 1986. Geralmente a gente começa a série pelos anos 80 e esse programa já existe, que eu acho que é o episódio 4 ou 5 do BarbaCast. Verdade. Então a gente vai começar a partir de 96. Então a gente vai ao longo do ano fazendo essa série, então Melhores Quadrinhos do Ano final 6 ainda vai rolar, tá? A gente tem a outra série que é Grandes Obras, que a gente pega algum quadrinho muito grande, algum quadrinho muito famoso para a gente comentar. E hoje a gente está inaugurando uma nova série que, se vocês curtirem, a ideia é que a gente expanda a ideia e continue trabalhando com ela, que é a série Grandes Sagas. Nosso objetivo qual é? Pegar grandes sagas, né? Eventos grandes, séries que sejam grandes, né? Para a gente poder conversar. E a gente não vai só contextualizar e conversar a respeito das questões históricas e tudo mais a respeito do material. A gente vai fazer um bate-papo, com spoilers, obviamente, no estilo review que a gente já faz lá atrás no Barba com Bacon. Se você ainda não acompanha o Barba com Bacon, cara, tá perdendo, né? O melhor programa de review de quadrinhos, de bate-papo de quadrinhos que tem na Gibisfera, talvez mundial, porque é o único no mundo, feito por 2 cariocas que leram os quadrinhos que estão sendo resenhados. Não existe nenhum outro programa desse no mundo, cara, com essa qualidade. Verdade. Não, e que leram os quadrinhos, cara. Eu acho que a gente tem que enaltecer isso, né? Porque a gente leu. Isso é importantíssimo. Então, não, cara, acompanhe o Barba com Bacon, sai toda semana. A gente, por enquanto, tá conseguindo manter o ritmo de 3 episódios por semana. Tá uma loucura. Daqui a pouco a gente não vai conseguir. A gente tá conseguindo, tá? Então, segunda, quarta e sexta rola o Barba com Bacon nos 2 canais. Então, se inscreve aí nos 2 e acompanhe, sabendo que é sempre um bate-papo. É sempre um bate-papo com spoilers a respeito de algum quadrinho que eu e o Lucas acabamos de ler e a gente senta para conversar, tá? A gente vai abordar lá muitas edições mensais, minisséries que acabaram de sair, mas de vez em quando a gente também vai pegar alguma coisa mais antiga e tal para trabalhar no material. Mas voltando para o Grandes Sagas que a gente vai fazer hoje, tá? A nossa ideia é o quê? É pegar essas sagas e dividir elas em determinados volumes, principalmente materiais que estão sendo relançados pela Panini, que ficam mais fáceis da gente, né, ir lendo e você também acompanhar junto com a gente, que é possível você comprar
e acompanhar junto com a gente a leitura, a gente vai pegar uma parte da saga, vamos comentar até aquele ponto, e aí no próximo episódio, daqui a 2 meses, a gente avança mais um pedaço até a gente concluir toda a saga. E hoje a gente começa por quem, Lucas? Ela. Saguinha do clone, cara. É isso. Espetacular. O símbolo máximo, Barba, para mim, dos anos 90. Você fala assim, anos 90. Cara, saga do clone e queda do morcego. Para mim não tem jeito, cara. Essa saga do clone, eu acho ela, espetacular. Esse design praticamente acidental aqui, que insiste em não sair de nossas memórias e nossos corações. A Panini, cara, prestou um serviço, Barba, aqui, uma reparação histórica, trazendo a saga do clone num formato bacana e acessível. Brincadeiras à parte, cara, acho que é uma saga que, talvez pra gente, né? Você é um pouco mais velho que eu, mas a gente que é dos anos 90, ela tá muito no nosso imaginário. E foi a primeira saga que eu li mesmo, cara, que eu acompanhei mesmo de verdade ainda. Meu primo lia ela, e aí a gente comprava e ficava conversando e falava e tal, né? E tem todo aquele drama da revelação no final, quem é, quem não é e tal. Então, assim, eu tenho uma memória afetiva, cara, muito grande com ela por ela ter sido a primeira vez que eu realmente acompanhei enquanto leitor, sabe? E realmente fiquei louco ali. Então, cara, isso foi legal, cara. Cara, a saga do clone, eu embarquei nos quadrinhos de herói ali em torno da saga da queda do morcego, tá? Eu não fui exatamente na saga do clone inicialmente. Depois eu me afastei um pouco dos quadrinhos. Quando eu voltei, a saga do clone já tinha passado. E aí eu fui atrás, né? Comecei a tentar... quando eu embarquei de verdade, falei, cara, Homem-Aranha é uma parada que eu tô gostando pra caralho de ler. Eu comecei a ler alguns números ali. Deixa eu ver aqui. Eu acho, cara, que eu comecei a ler mais ou menos... ainda era o Ben Reilly, tá? Como Homem-Aranha. Eu lembro que eu comecei mais ou menos ali na 170, alguma coisa assim. Tá? Eu lembro que tem uma capa muito icônica para mim, que é aquela Morte na Neve. Não sei se você lembra, que tá ele caído na neve. Então, nessa fase aí eu comecei a ler, tinha já ali aquele esquema de era o Homem-Aranha ali, e eu comecei a voltar nas revistas anteriores, né? Ir no sebo, comprar as coisas e tudo mais. Eu nunca tinha lido completa, eu tinha lido parte, tá? Eu nunca tinha lido... Ainda não li completa, porque eu ainda não terminei de ler as edições da editora Panini. Mas a gente sempre teve aquele imaginário, né? Cara, tem a saga do clone. A saga do clone foi uma merda. Isso era a primeira coisa que se falava, né? Foi a pior coisa que aconteceu pro Homem-Aranha. A saga do clone é um lixo. Não sei o quê. Destruíram o meu Homem-Aranha, né? Aquele papo. E muita gente falando isso sem ter sequer lido nada do material. A maioria, isso foi reverberando. Foi uma pedrinha que caiu no lago em 90 e pouco, né? Em 94 ali. E essas ondas continuaram até agora, né? Foi aquela ondinha, né? Abrindo e está isso até hoje repercutindo. Mas a Panini relançou 18 edições, trazendo a primeira fase da saga do clone, que a gente está começando hoje dentro do nosso programa. Inclusive, a Panini, enquanto a gente está gravando esse programa, ela está relançando a saga do clone. O volume 1 e 2 voltou para as comic shops, legal. Eu acho que vai voltar para a banca. Então, é uma segunda chance de você pegar o material. E ela está começando agora a segunda temporada, que é a fase justamente onde eu comecei a ler, que o Ben Reilly era o Homem-Aranha, tá? Então, é uma oportunidade de você pegar e tirar suas próprias conclusões. Tem altos e baixos, tem histórias boas e histórias ruins, tem, inclusive, histórias muito ruins, tem histórias bem desenhadas e histórias mal desenhadas, tem de tudo aqui, porque o evento ficou muito maior do que a gente deveria ter tido, tá? Mas tudo isso a gente vai entrar nos pormenores aqui no programa e a gente vai falar bastante desse material aí. Ô, Barba, eu acho que é legal para dar um contexto para a galera, né? Porque muita gente fica com a impressão de que a saga do clone ela tá ali em 94 a 96. Mas a semente dela é lá de trás, é da década de 70, né? Então, lá em 75, no Amazing Spider-Man 149, aparece o primeiro clone do Peter. É uma história que já foi relançada pela Panini algumas vezes, historinha bem mais ou menos, bem meia boca, né? Termina com o Peter e com o clone dele lutando em cima de uma espécie de uma chaminé lá de fábrica, e aí o clone cai e acabou, e era para ter acabado ali.
E aí, em 94, os caras resolvem trazer a ideia de volta. O que eu acho legal, cara, é que a saga do clone, ela é a definição, devia estar no dicionário, cara. Caos editorial, saga do clone, meu irmão. Ela é um caos. Quando tu vai ouvir os próprios roteiristas da época, eles falam que nem eles sabiam. Tipo assim, quem é o certo? Cara, a gente não sabe. Tinha horas que era para ser o Ben Reilly, tem horas que era para ser o Peter. Aí no final ficou decidido que era o Ben Reilly, que o Peter ia meio que se aposentar, ficar com a Mary Jane, ter a vida dele lá. Mas repercutiu muito mal entre os fãs antigos, então a gente precisou voltar atrás tal. É um caos violento, né? Quem é o vilão da saga? É o Warren, é o Duende Verde, é o não sei o quê. Então a Marvel, ela se perdeu legal. E aí fica um comentário que eu acho bacana. Tem uma edição que a Panini lançou, Barba, eu não vou me lembrar agora o ano, mas ela é a saga do clone pelo Tom DeFalco. O Tom DeFalco foi um dos idealizadores, ele está envolvido, quem pegar esse material vai ver o nome dele aqui várias vezes. E ele fala que a saga se perdeu. E aí ele lançou, junto com a Marvel, um especial em 5 edições, mostrando como deveria ter sido a saga do clone na visão dele, se não tivesse tido interferência, se não tivesse vendido bem pra caramba e a Marvel tivesse obrigado eles a esticar e por aí vai, né? Então ele mostra. Então quem fala assim, pô, beleza, mas isso aqui é um caos, como é que era para ter sido? Tem essa edição, se vocês procurarem aí, que a Panini lançou, que é bem legal, que dá uma noção. Era para ser um negócio bem mais enxuto, bem mais tranquilo e tal. E no fim das contas, né, Barba, como tudo nos quadrinhos, a saga do clone é aquela saga que tudo que aconteceu ali não serve para porra nenhuma, porque o roteirista seguinte ele apaga, né? E acabou. Literalmente nada. Nada, exatamente. Mas vamos lá. Então, acho que é legal a gente contextualizar. Você já mandou a parte histórica, né? A gente teve já uma saga do clone original dos anos 70. Saiu pela Eagle Moss também. Eu até fiz review na época que a Eagle Moss lançou. Legal. O material foi lançado e relançado, é possível de se conseguir, tá? E aí, nos anos 90, cara, a gente tem o efeito Image, né? Sendo muito forte no estilo de produção de quadrinhos, né? Os quadrinhos ficaram mais violentos, mais exagerados e tudo mais. Você tinha que dar um baque. A DC respondeu ali rapidamente, criando a morte do Superman e a queda do morcego, né? Então você falou, cara, aqui ó, DC tá rompendo paradigmas. Superman morreu, passou no Jornal Nacional. Queda do morcego, a queda do Hal Jordan, né, que vem depois com o Crepúsculo Esmeralda, DC então, largou o aço. A DC tava aloprando. E aí a Marvel, os caras lá na Marvel enlouqueceram, falaram, cara, a gente tá ficando para trás nessa porra. A gente tem que fazer uma quebra também de alguma coisa. Só que os personagens da Marvel, convenhamos, nenhum deles tem o tamanho de Batman. Lógico, o Homem-Aranha tem, né? Mas não quem quer? Tem que ser o Homem-Aranha. E o que a gente vai matar o Homem-Aranha? Não tem sentido. Vamos criar uma crise de identidade em cima disso. Vão pegar aquela história lá de trás, vão dizer que aquele clone do Homem-Aranha que morreu não morreu, né? A Marvel à frente do tempo falando de clonagem lá em 75, espetacular. Né? Antes da novela O Clone da Globo, o Homem-Aranha já tinha sido clonado várias vezes. Antes da Dolly. Exatamente, antes da Dolly. Ninguém sabia o que era clone, mas o Homem-Aranha já tinha clone. Chacal, um cientista à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Com certeza. E aí vamos trazer de volta essa parada. E aí eles resolvem trazer esse material completamente insano que acaba realmente se perdendo, principalmente por causa da especulação de quadrinhos que existia naquele momento. Alguém vendeu uma Superman número 1 por milhões, e aí a galera falou, cara, vou guardar quadrinho que vai valer muito dinheiro no futuro. E aí começou um caos editorial em todas as revistas, e isso repercute até hoje com capas variantes, com 300 títulos do mesmo personagem. Foi nesse momento que o Homem-Aranha passou... Isso foi fase Todd McFarlane ainda, mas a gente passou a ter Peter Parker, Espetacular Homem-Aranha, Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man. E, cara, não tem como se manter coesão de histórias e qualidade com tanta gente escrevendo e desenhando. Vira um caos. Vira um caos. E virou um caos. E esse negócio foi se esticando ad eterno, assim como a queda do morcego também se esticou um pouco além do que deveria, a saga do clone também se esticou um pouco além do que deveria e acaba que gerou esse imaginário. Mas vamos falar do material em si, né? Afinal de contas, saiu Barba, e hoje... Oi. Só preciso fazer um comentário. Ela se esticou, quando você pega para ouvir os caras na época, eles falam, ó, era para durar alguns meses, era para brincar brevemente com a ideia
Ih, caramba, quem é o clone? O que é isso? Era pra ser uma saguinha assim, meses. Cara, não era nem um arco, vai? Era pra ser um arco. E de repente a parada virou 2 anos. Eu li em algum lugar que a gente tem mais de 100 e poucas revistas envolvidas, né? Se a gente for pegar as do Peter, onde o clone aparece, etc. É muita coisa, irmão. É loucura, né? Então o negócio tomou uma proporção assim, dantesca, né, Barba? Sim, não, com certeza. Vou até pegar isso aqui pra gente aqui, ó, agora. Eu fiz um guia quando a Panini anunciou, tá? Eu fiz um guia quando a gente estava especulando como a Panini ia lançar, quantos volumes iam ser. Eu fiz uma pesquisa dessas completas de quantas edições compõem de verdade a saga do clone, tá? E aí a gente chega ao número de 164 edições que correspondem à saga do clone, tá? Apenas. Que loucura. Que loucura. São 164 edições. Tá? Então, para a galera que quiser aí ter uma ideia do tamanho do bagulho, são 164 revistas. Mas vamos lá, cara. Ela bate muito na queda do morcego. Vamos pensar em quantidade de encadernados. A queda do morcego ficou completa, isso porque tem o epílogo, o Troika, ou não sei o que. Ficou completa em 20 edições. Cara, antes do Ben Reilly virar Homem-Aranha, a gente já tem 18 encadernados. 18. É loucura, assim, deve fechar com os 30 essa parada. Deve vir mais uns 10, do Ben Reilly aí, né? Loucura, cara, é loucura. Tu fala assim, eu não vou cravar, mas eu acho que deve ser a maior saga que a gente tem numa revista da Marvel e da DC. Eu não acho que deve ter um negócio maior do que esse aí, cara. Eu, pelo menos de cabeça aqui, não me lembro. Mesmo. É surreal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui em quantas edições tem aqui na Queda do Morcego. Vamos lá. Vou no mesmo lugar. Eu vou dar uma olhada aqui. Ó, Queda do Morcego são 84 edições. Basicamente a metade. Metade, irmão. E eu tô te falando. E a Panini, não acho que ela forçou a barra, tá? Mas a Panini colocou dentro dessas 20 edições da segunda temporada a volta do Bruce Wayne, o filho pródigo, o Troika. Não botou termina quando o Azrael cai. Termina com lá ele, né? Termina quando o Batman já tá atividade em Gotham de novo. Sim. Então, cara, tu fala que loucura, meu irmão. E ainda bota a vingança do Bane junto para fechar de vez a saga. Irmão, é maluquice. E aí tu fala, não, pô, a do Homem-Aranha, 18 edições, agora que o Ben Reilly vai virar Homem-Aranha. Tu fala, fodeu. Deve ter, Barro, umas 12, 13 edições pela frente aí. É loucura. Loucura mesmo. Se a gente calcular aí que é o dobro de edições, né? Acabei de falar. A gente tem 84 da Queda do Morcego contra 164 do... A gente tem 80 edições de diferença. Tem encadernado aí para sair, hein? Exatamente, mesmo. Então maluquice. Mas vambora. Bom, a gente vai começar então. Hoje a gente vai separar os 4 primeiros encadernados, tá? Porque eles marcam a chegada do Ben Reilly. A gente vai comentar sobre cada um deles. Eles marcam a chegada desse novo Homem-Aranha, a transformação dele em Aranha Escarlate, a aceitação dos dois, de certa forma, de trabalharem ali, de certa forma de conviverem. A gente vai ver o início da queda psicológica do Peter e, finalmente, a morte do Dr. Octopus para a gente fechar esse primeiro ponto. Vamos começar no primeiro, né, Lucas? Que é um misterioso rapaz loiro chega em Nova York, né? Exatamente, cara. O que eu acho que é legal, Barba, só explicar pra galera o momento do Peter, né? O Peter tinha acabado de passar por uma saga merda, que era o retorno dos pais dele lá. Quando eu digo merda, assim, merda pra ele. Eu acho que é até uma saga legal que tá lá nas edições da Abril. Basicamente, ele acha que os pais voltaram, olha que legal, tal, aquilo mexe com o psicológico dele, e na verdade era o camaleão se passando pelos pais dele. O Peter, ele tá assim, no limite. Então, quem for pegar essa edição para ler, que é a edição 1, tu não vai ver o Homem-Aranha tradicional, engraçadinho, divertido e tal. Tu vai ver um Peter que ele tá assim, no limite. Ele acabou de tomar esse choque de que os pais dele não voltaram, na verdade era um plano do camaleão. A tia dele tá internada, ele tá cada vez mais escondido na identidade de Homem-Aranha, então em alguns momentos ele até fala que quer matar o Peter Parker, ele tá assim, no sal grosso, se ele quer matar o Peter Parker, o casamento dele com a Mary Jane tá péssimo, né? Então é um Peter assim, que a vida dele tá em frangalhos,
E a gente tem um Homem-Aranha aqui que o senso de humor é zero, tá? É um Homem-Aranha até que ele se passa um pouco, né, Barba? Ele tem horas que ele fala, tu fala, opa, vai devagar, meu campeão. Ele tá fora da casinha, né? Eu acho que tem um ponto interessante aí, Lucas. A gente está agora na saga do Homem-Aranha na segunda temporada e a gente vai começar a ver essa derrocada do Homem-Aranha para um fundo do poço, tá? O Venom, a criação do Venom vai afetar muito ele. Ele se separar da simbionte, o Venom surgir, vai começar a afetar muito ele. A gente vai ter eventos de qualidade mais questionável, como Carnificina Total, né, se eu não me engano o nome, que vai acontecer um pouco antes da saga do Clone também. Esse tipo de coisa vai bagunçando muito ele, porque ele passa a ter o Carnificina, que é um serial killer, e começa a ter uns vilões mais pesados, né, cara? Que antigamente os caras queriam roubar banco. Mas a parada começa a ficar pior. Tem o Kraven que alopra com ele. Depois surge o Venom que alopra. Aí surge o Carnificina, cara, e passa a ter um vilão serial killer. A parada começa a ficar muito pesada para ele. E os anos 90 exigindo dos personagens essa questão de mais seriedade, mais violência e tudo mais, o Homem-Aranha começa a desandar mesmo. E até um dos motivos depois deles tentarem substituir o Homem-Aranha na saga do Clone para tentar, vamos dar um reset no Homem-Aranha sem resetar a revista, né? Vamos botar o Ben Reilly como Homem-Aranha por isso. Para trazer o Homem-Aranha clássico de volta. E a gente não tem como salvar o Peter, né? Foi meio uma tentativa dessa. E aí surge o Ben Reilly lá na história, justamente com as memórias, até aquele momento que achavam que eram memórias, depois não vai ser, e depois vai ser de novo. Mas aí, cara, minha tia tá doente, embora ela não seja minha tia de verdade, ou seja um clone do Peter, eu tenho um respeito por essa senhora, e eu tenho que ir lá visitar ela. Então a gente começa justamente com esse cara indo até lá, né, para fazer uma visita, e a partir dali a gente começa a história, né? Exatamente. E aí, Barba, a gente vai ver que o Ben Reilly, bem ou mal, ele estava em contato com a May sempre, né? Ele ligava, falava que era outra pessoa, tal, usava esse nome, e aí quando a tia sofre um problema, ele vai lá. E aí, cara, é legal porque você começa a ver essa interação entre eles, né? O Peter surtadíssimo, né? Achando que o Ben Reilly é parte de um plano desse vilão Mequetrefe que tá aqui, né, cara? Judas Traveler, Doutor Judas Traveler. Cara, que começa vilão, com um vilão bem bunda, né? Bem bunda, e aí é o cara que ele tá querendo mexer com a cabeça do Peter, e aí o clone acaba entrando para ajudar, eles têm aquele leve embate inicial ali, tal, né? Quem não lembra ou não quer lembrar, o Judas Traveler é esse senhor aqui, horrível. Enfim, e aí tem uma história meia boca ali, mas, cara, fato é que o clone tem o primeiro contato com o Peter, vê que a tia dele tá lá na merda, e ele começa a vislumbrar que talvez ele possa ter uma vida, né, cara? Ele fala, pô, eu ajudei aqui, eu fui útil, tal, talvez eu possa ter uma vida, talvez eu não precise ficar escondido no meio do nada para sempre, tal, talvez eu possa ter uma vida diferente. O que me pega aqui, que eu acho legal, Barba, é que eles dão um espaço muito maneiro pro drama da Mary Jane também, né? Porque a Mary Jane, ela gosta da May, mas o casamento dela tá horrível e ela tá com vários problemas psicológicos, pessoais também. Então, é bacana que é uma edição que, por mais que tenha o quebra-pau aqui, que é o que a gente curte e tal, mas ela é uma edição que ela tá mostrando, tá falando, cara, todo mundo que tá aqui na história, psicologicamente falando, tá cagado. O clone tá cagado, porque ele é um clone, né? O Peter tá cagado por conta de tudo que a gente falou. A Mary Jane, o casamento não tá bem, ela tem umas questões mal resolvidas com a irmã, com o pai e tal. Isso também tá afetando ela. A May tá em coma, então, né, não precisa lucubrar muito. É isso. Então, assim, é um festival de cagalhofança. A real é essa, né? Essa primeira edição é isso. É estabelecendo para você que tá todo mundo na merda e que vai piorar. Caos total. Caos total. Cara. Esse material saiu, cara, lá atrás, em 97, tá? Na Homem-Aranha 165, que vai começar esse material, e na Teia do Aranha 89. As duas revistas iam alternando ali, a publicação da Saga do Clone foram alternando ali por muito tempo essas publicações. Esse material é legal, essa primeira edição é interessante, a gente vai ver o Ben Reilly ajudando ali no confronto e tudo mais, ainda sem roupa de Homem-Aranha, né, inicialmente. Ele vai estar ali com um pano na cara só e tudo mais, né? É isso aí. E a gente tem, cara... eu acho que a gente começa a ter um problema nessa... Logo de cara aí. Que a gente tem
uma galera de muito alto nível na revista, né? A gente tem Buscema, Mark Bagley, a gente tem uma galera boa, tem Romito e tal, desenhando e tudo mais. Mas a gente também tem algumas edições, tipo Web of Spider-Man, com roteiro muito fraco, com arte muito fraca. A revista alterna de um capítulo para o outro, nesse volume 1, de uma coisa muito legalzinha, bem desenhada, para uma coisa muito feia e chato, né, cara? A alternância já rola dentro da edição, né, cara? Cara, eu gosto muito desses caras que estavam fazendo aqui na época. Eu gosto, falando de desenho, né? Eu gosto do Liam Sharp, eu acho a arte dele maneiríssima, mas é totalmente diferente das outras. Então, tu pega, se é uma arte mais rachurada, com uma tentativa de ser alguma coisa mais realista e tal. E eu gosto muito, me fugiu agora o nome dele, é Berkeley, é o que faz o Homem-Aranha um pouquinho mais esguio. É o Mark Bagley. Isso, cara, eu gosto muito da arte dele, Barba. Eu adoro, cara. Pra mim é um Homem-Aranha definitivo, é o Bagley. Mas tu vê que assim, quando tu vai virando as edições, cara, aí você pega o do Terry aí você pega o do Steve Butler, cara, já é outra arte completamente diferente. Sim. Então, tipo, sei lá, é o que tu falou, dá uma sensação meio esquisita, isso me pega. O roteiro, cara, eu acho que ele é cheio de altos e baixos porque ninguém sabe que porra que tava fazendo, entendeu? Então eu acho que isso aqui, nesse começo, afeta muito. Mas a arte, sim, cara, a arte me incomoda. Pô, a arte tem horas aqui que ela me incomoda bem, cara. Isso é um ponto que destacou que é real. A gente tem que falar isso. Para ter ideia aí, ó. Essa revista, ela tem Web of Spider-Man, tem Amazing Spider-Man, tem Spider-Man e tem Peter Parker. Cada uma delas é desenhada e escrita por pessoas diferentes. Então, você manter editorialmente isso. E a história continua, cara. Ela termina e continua na próxima. E é outra galera produzindo. Vira um caos. Porque a gente tem uma edição, por exemplo, que é a Amazing. Ela tinha o roteiro do Demetrius e a arte do Mark Bagley. Porra, alto nível. Você tem os dois caras de alto nível no material. Você tem a espetacular Peter Parker sendo escrita pelo Tom DeFalco e com a arte do Sal Buscema. Porra, é nome grande. E aí você tem a porra da Web of Spider-Man, que tem Terry Cavara e Steve Butler. Aí tu fala, caralho, quem são esses malucos, porra? Exatamente, cara. Aí não fica legal. Mas eu acho, cara, que o problema ele é um pouco maior do que esse. Quando a gente vai para a segunda edição, a gente tem ali o retorno do clone, né? Então, tipo assim, é a história que vai estabelecer o Aranha Escarlate. Ele olha e ele fala, pô, vou pegar, vou ajudar as pessoas, ainda de maneira relutante. Ele vê o casaco lá numa exposição de aranha e a gente não sabe se ele compra ou se ele rouba o casaco, mas tudo bem, né? Isso é legal, né, cara? Eu gosto da criação do uniforme da Aranha Escarlate. É maneiro, tal, e daqui a pouco ele arruma aquele uniforme de Homem-Aranha também, sem explicação, sem as teias, e bota o casaco por cima, mas tudo bem, tranquilo. Qual é o problema para mim dessa edição aqui, cara? Eu tenho a sensação que assim, fala, gente, a gente precisa botar ele em rota de colisão com um vilão. Quem é o vilão mais massa velho do Homem-Aranha? É o Venom. Cara, vamos botar os dois em rota de colisão. Só que, Barba, não tem justificativa nenhuma, né? Nenhuma. O Aranha Escarlate, ele vira e fala assim, acho que eu vou lá dar umas porradas no Venom. Por que o Peter não deu as porradas no Venom? Nunca foi lá bater no Venom. Eu vou lá dar umas porradas no Venom. E ele vai lá, cara. E, tipo assim, o Venom, nessa história aqui, cara, eu sou obrigado até a concordar com o Venom. O Venom não tá fazendo nada. O Venom só tava... O Venom tá na dele. Passeando, assobiando assim. Achando que é um herói. Ele tá lá nas viagens dele e, de repente, o Aranha Escarlate fala, vou te descer o cacete. E ele vai atrás do cara. Então, tu vê, tipo, isso não é um problema de um roteirista. Cara, isso é um problema da trama. Você falou, pô, gente, criasse uma justificativa, entendeu? Só que o Venom, cara, a Marvel deixou o Venom como sendo um personagem muito difícil de trabalhar, porque ele não é um herói, mas ele também não é um vilão, né? Então você fica naquela assim, tá, mas como é que eu vou trabalhar esse cara? E aí você fica em dificuldade, não tem jeito. Aí, cara, ainda aparece aquela outra Venom, uma outra mulher usando simbionte também, que tá indo atrás do Venom. Acho que aqui ela nem tem nome, né? Mas é um outro, cara, um outro usuário de simbionte dos mais toscos, assim. Sei lá, cara, essa história pra mim eu acho legal porque a gente tá vendo o Aranha Escarlate. Eu acho maneiro a forma como ele ganha o nome dele, né? O
o doidão do jornalista vai lá e dá um nome para ele de Aranha Escarlate. Então, assim, eu acho que tem umas sacadas legais. Mas, cara, a história, o confronto todo com o Venom, ele é sem sentido algum, cara. Como muita coisa que a gente vai ver na saga do clone. Ele realmente é sem sentido, entendeu? Mas diverte, essa personagem, né, Barba? Tem umas cenas diverte. Essa edição é ação por ação, né, cara? A personagem que você falou é a Grito, tá? Grito. É uma das filhas ali do Venom, né? Eu acho que o ponto alto dessa edição, a criação do uniforme, a primeira aparição de verdade do Aranha Escarlate, com direito a ser nomeado e tudo mais. É uma edição cheia de ação, né? É uma edição que tem bastante porradaria. O mal bem, tem o Venom na época que era o Venom, que hoje em dia... Cara, hoje em dia eu nem sei mais que porra que é o Venom, né, cara? Mas, enfim, naquela época ele ainda era o Venom. Era o Ed Brock boladão, com uniforme maneiro, sendo Venom. Então, tem um quebra aqui, tem alguma coisa. E a gente vai ter ali... A gente começa a ganhar um protagonismo nas revistas pro Escarlate, né? O Peter começa a aparecer mais em um ou outro título. Mas um dos títulos aí começa a caminhar para ser uma revista do Aranha Escarlate, né? A gente começa a ter essa divisão. Ó, agora que tem 4 revistas do Homem-Aranha, nessas aqui tu vai ver o foco no Aranha Escarlate, e nessas aqui você vai ver o foco no Peter. Então, a gente começa a ter essa divisão que é interessante. E tem uma coisa que você talvez tenha reparado também, Lucas. As histórias do Aranha Escarlate são mais legais que as histórias do Peter, né? Cara, porque o Peter aqui, o Aranha Escarlate é o que a gente falou. Tá, foi sem sentido essa pancadaria? Foi. Mas, pô, tu tá vendo ele se estabelecer, tu tá vendo ele criar uma rede de coadjuvantes, né? Quem é que tá ao redor dele, quem é que não tá, tal. Tu tá vendo até, Barba, ele criar equipamentos diferentes, né? Ele cria lá a bomba dele de teia, ele cria o ferrão, então ele vai criando outras paradas. O Peter, cara, ele tá... Como é que era o nome daquele cachorrinho azul, mano? Que tinha nos desenhos, que ficava, ó vida, ó céus, tal. O Peter, ele tá mais ou menos nessa vibe aí. Me fugiu o nome do... eu esqueci também. Vai me lembrar, daqui a pouco ele volta. Mas o Peter tá assim, aí tá chato. E, cara, as histórias do Ben Reilly tem algumas que estão sem sentido? Tem. Mas a do Peter também, irmão. Pô, tem uma aqui, Barba, na terceira edição. Deixa eu só lembrar. Calma, termina a segunda. Não, mas beleza. A segunda, cara, a segunda é isso. A gente vai fechar ali com o Aranha Escarlate entrando no cacete com o Venom, num cacete que não vai de lugar nenhum a porra nenhuma, ou seja, não muda o status quo de ninguém. E aí aparece um personagem que começa a ficar recorrente nas revistas, que é o tal do Kane, né? Que a gente não sabe quem é, mas é um cara cabeludo. Cara, eu gosto desse visual do Kane aqui. Eu acho maneiríssimo. Sim. Esse Nessa época era dele, maneiro, né, cara? Porra, era maneiríssimo, assim, um visual maneiro, com a boca dele, com a cara dele toda tapada, tal, não sei o quê, que a gente não sabe bem quem é, e aí, mano, você olha e fala, opa, apareceu mais um doidão aqui no meio dessa história, que é isso, né, pra onde essa parada vai, e aí a segunda edição deixa a gente com esse gostinho de mistério na boca, pensando quem essa segunda edição eu ainda curti, tá, vou ser sincero pra você. Eu achei legal, achei que teve bastante coisa bacana. E vai lembrar, pessoal, esse material estava todo saindo ali naquelas ediçõezinhas lá da Abril que eu falei. A gente tem... A Abril, nesse período, cara, ela fez um trabalho bem competente, que ela publicou quase tudo, tá? Ela não publicou 100% da saga do clone, dessas 164 edições, mas ela publicou na faixa aí de umas 150, talvez, tá? No guia que eu fiz, eu digo todas que ela publicou e quais que ela não publicou. Se vocês quiserem conferir, tem lá no Barbas, tem o guia completo. Aí, Lucas, depois dessa porrada com o Venom chega uma hora que eles acabam, a porrada termina por terminar, né? O negócio fica meio por isso mesmo. Prende o Venom ali e acabou. Falou, pronto, entreguei para as autoridades e valeu. E fica por isso mesmo. Depois a gente vai para uma edição derradeira aqui para mim, que puta que pariu. Desanimou completamente, foi a edição 3. Galera, já vou pedir desculpa. A galera reclama, né? Aqui em casa... Cadê o controle, cachorral? Cadê o controle? Aqui em casa tem um escritório. O segundo andar da minha casa é um escritório de contabilidade. Não sei se vocês sabem, mas a gente está entrando no período de imposto de renda. Meu irmão, loucura. Foi sorte em só ter latido agora, porque vai ser uma loucura. Vai chegar toda hora a gente aqui no escritório, vai ser uma loucura. Mas vamos lá. A terceira edição, cara, eu achei ruim demais, cara. Puta que pariu, eu desanimei muito com a terceira edição. Eu achei muito ruim.
Não sei qual foi a tua percepção aí de leitura. Cara, a terceira edição é aquela para você, é a Marvel te testando, falando assim, tu quer ler essa porra mesmo? Vamos ver se tu quer ler isso de verdade. A terceira edição, cara, é o Peter ouvido a céus, né? Então é um Peter ali que ele tá... Cara, vamos por parte, né, Barba? Tem uma história patética com um vilão chamado Cardíaco, que é talvez uma das piores historinhas que eu já li na minha vida. O negócio é o seguinte, gente. Tem um cara de uma grande corporação que cobra pelos hospitais e etc. E esse vilão Cardíaco quer ir lá e matar o cara. O Homem-Aranha intervém, ele não mata o cara. E aí, só que o cara tem um infarto. Nisso que o cara tem um infarto, o cara vai para o hospital. E quem vai operar o cara é o vilão, o Cardíaco. Ele é médico, pô. E aí ele tá lá e ele fica naquele dilema tosquíssimo. Poxa, como vilão eu ia matar ele, mas agora que eu tô com a minha roupa de médico, eu fiz um juramento, eu tenho que salvar ele e tal. Então, assim, cara, é um negócio... É tosco, muito ruim, cara. É tosco. Cara, o essa visual história do é vilão muito ruim, cara. pavoroso. Não sei se dá pra ver aqui, o visual do cara é tudo tosco. E aí o Homem-Aranha, raivoso, se mete nessa porra, mas a ponto, e que barba, que também não faz sentido nenhum, a ponto de ficar assistindo a operação, como se ele soubesse que o médico é o vilão. Ele fica lá, o médico vai operar, deixa eu ficar aqui. Ele fala, irmão, tu é médico? Não, então mete o pé, parceiro, tá cheio de merda acontecendo lá fora. Ele fica assistindo a operação do cara. Eu falei, cara, assim, é tosco. É uma história assim, é tosca, das mais toscas. Aí depois, Barba, vem uma outra tão tosca tanto, que é Proteger e Servir, que é a Mary Jane em casa esperando o Peter. Cara, só que olha a arte dessa porra. Aí é o que tu falou da arte. Olha isso aqui, cara. Sim, olha sim, isso. sim, cara. Aí entra o problema, Lucas. Entra o problema aí, cara. Porque eles viram que estava vendendo, eles começaram a lançar muita coisa. E ficaram coisas aleatórias. Essas histórias são da revista Spider-Man Unlimited número 7, que não era para existir essa revista no mundo. E aí tu vai ver quem tá envolvido, cara. Essa do Cardíaco é Tom Brevoort com arte do Bob McLeod. Quem são os famosos? Eles são os famosos quem? Ninguém, cara. Eles não são ninguém. E aí depois tu vai para essa do Proteger e Servir, que também é horrível, que tem o Boomerang, que tem o roteiro do Steve Vratos, que eu nunca ouvi falar na minha vida, e a arte do Phil Gozier. Quem, cara? Você dá na mão dos caras merda assim pra desenhar e escrever o Homem-Aranha, cara, no meio da saga do clone. Não tem sentido, cara. Na outra revista que vai sair no mesmo mês, tu tem o Demetrius com o Salbucema. Cara, é uma parada insana, porque aí você joga a qualidade do título no lixo. Isso aí. É isso aí, cara. É muito ruim, cara. E aí, cara, tu vem com uma saga, Barba, que é a Volta do Abismo, que é você falando assim, pô, beleza, o Peter tá na merda, vamos tentar fazer o Peter voltar. Só que é uma saga, cara, que ela é rocambolesca ao extremo. Então ela vai ter o Puma, que voltou a ser Puma, que não consegue mais voltar à parte humana, e isso dialoga com o Peter, porque ele também não tá querendo mais ser o Peter. E aí tu tem uma filosofia de boteco ali, cara, brabíssima nas histórias, péssima. O que salva para mim, cara, o começo desse arco, fora os desenhos aqui, que nesse caso aqui são desenhos na primeira parte bons, é o drama da Mary Jane, que, pô, a Mary Jane, ela tá, cara, eu preciso ir lá, eu preciso me acertar com meu pai, isso já tá me incomodando, com a minha irmã e tal, então ela tá meio que tentando fazer as pazes com o passado dela. Essa é a parte que vale, porque de resto, meu amigo, e aí, Barba, tem um negócio para mim que é mais tosco ainda, porque o personagem tava numa época tosca, tem meio que um crossover do Homem-Aranha com o Demolidor. Esse é o Demolidor que saiu agora, galera, na Epic Collection, Caindo em Desgraça, que eu tive o prazer de ler. Né? É o Demolidor que vem logo depois da saga do Demolidor. Acabou a saga do Demolidor, acho que no 14, vem esse Caindo em Desgraça, que é a época dele daquele uniforme preto. Só que a galera não lembra bem. Nessa época aí, o Matt Murdock finge que ele morreu, enterra um corpo de um outro cara no lugar dele, e ele fala, ó, mudei meu uniforme. O Demolidor morreu, agora eu sou um outro Demolidor, não é mais o Matt Murdock, não. E aí todo mundo é otário e acredita. É meio foda, né, Barba? Tu fala assim, olha, o Barba morreu lá, hein? Eu tô aqui e tal, não sei o quê, e aí agora eu não sou mais o Matt Murdock, não. Cara, é tosco. E aí eles vão tendo umas conversas
se ele deveria matar ou não o Peter Parker tal. Cara, enquanto enfrentam dois vilões merdas, que é o Coruja, que tá reformulado, e um novo Abutre que é tosco, cara. Eu não sei qual é a tua opinião, mas pra mim, assim, é um confronto tosco, é tudo tosco. É muito, cara, muito. Essa edição aí é como tu falou, é um teste para saber se você realmente quer ler. Porque ela é toda horrível. Não tem nada que salva na edição 3. E dentro daquelas poucas revistas que a editora Abril não publicou, basicamente quase todo esse encadernado 3 a Abril não publicou, dada a qualidade ser tão baixa. Esse Spider-Man Unlimited nunca saiu pela Abril. Essa história do cardíaco, isso nunca saiu. Essa história do Puma nunca saiu pela editora Abril, porque não tinha sentido sair, cara. É ruim demais. Embora você tenha até bons nomes ali quando chega na parte do Puma, você tem Tom DeFalco, você tem Mark Bagley, o Demetrius, mas a história em si é fraca. Ela não é legal, ela é... Cheguei e falar, cara, não tá divertido. E o Peter tá tão chato que ajuda a piorar ainda mais a história, né? Isso faz parte desse momento do Peter que tá ruim. E depois esse crossover com o Demolidor, que saiu pela Abril ali no meio do caos, porque o Demolidor, né, é um crossover com o Demolidor, tu tem que publicar. Também não é legal. O Demolidor tá mais chato do que nunca. A gente gosta pra cacete do Demolidor, né? Mas a gente sabe que ele é um cara chato. Ele é um cara que quando tá nas deprê dele, porra, a gente gosta de ver a deprê, mas ele é um cara chato. E aí junta com o Peter chato, puta que pariu, cara. Não dá pra aturar. É muita depressão junta, cara. Não, cara, eu acho que assim, é absurdo. E as conversas, elas vão por um caminho tosquíssimo. Não, mata e enterra logo o Peter, não sei o quê, bam. Se eu fosse o Matt Murdock, tu é, irmão, vai tomar banho, todo mundo sabe que é tu, pô. Que conversa merda é essa aí, cara? Então, assim, é muito ruim. Agora, Barba, ela é importante porque essa edição 3, ela meio que abre o caminho pro desfecho do Dr. Octopus, que não é um desfecho, porque hoje ele tá nas histórias aí de novo, tal, não sei o quê, mas abre caminho pro desfecho dele, né? Então, assim, é uma história chatíssima, mas, cara, tem que ler, porque ela vai desaguar na edição 4, né? Tem jeito. Sim. E aí a gente tem uma edição legal. Eu curti muito a edição. A melhor dessas 4 primeiras, eu acho que é a melhor. Eu acho que a melhor, cara. Porque a 4, a gente tem um personagem central, que é o Kane. Ele vai agir nas duas histórias. E a gente tem 2 histórias sendo contadas. A gente tem a Teia da Vida e a Teia da Morte. Uma delas vai ser focada no Peter e a outra vai ser focada no Ben Reilly. O ponto em comum é que alguém vai morrer nessa história e o Kane vai estar envolvido nas duas, tá? Então a gente vai acompanhar o início da revista. São 4 edições totalmente focadas no Ben Reilly, no Aranha Escarlate. E as ações do Kane ali envolvido nessa história, que ele tá matando gente adoidada em Nova York, né? A gente está começando a ver quem é esse cara, quem é esse Kane, e a gente está descobrindo que ele é um clone defeituoso lá, né, do Peter. A gente está vendo mais detalhes a respeito disso. E na primeira história, cara, a gente tem o filho do Kraven querendo fazer uma vingança, né? Eu vou me vingar do meu pai, vou correr atrás do Homem-Aranha. E o filho do Kraven é tão cuzão, cara, é mais cuzão que o pai, que ele só dura essas 4 edições. Ele morreu e ele nunca mais voltou, Lucas. Ele só existe nessas 4 edições. Pô, que bom, né, cara? Porque, vamos ser honestos, né, Barba? É um personagem, assim, tosco. Execrável. Né? É um personagem tosco, com visual. E aí, pô, o que tem de legal no Kraven, né? Se a gente pega o Kraven original. O cara tá usando uma roupa meio que de savana ali, meu irmão. É ele, um pedaço de bastão, e ele vai tampar todo mundo no soco. Esse Kraven, o filho dele, é cheio de aparatos tecnológicos, é cheio de não sei o quê. E aí ainda tem o chororô do amigo, né? Ai, o Kraven me deu o filho dele para criar e eu falhei e tal. Falei, irmão, falha em outra revista. Sai daqui, chato pra caralho. Agora, mesmo tendo esse personagem chato, o maneiro é que você tem um arco do Peter tentando... não morrer, né? Porque nessa história maravilhosa do Coruja e do Abutre, ele foi envenenado e tal, e aí ele tá tentando não morrer,
E aí, cara, eu acho, Barba, essa história dele com o Octopus muito maneira, né? Que é o Dr. Octopus falando, cara, eu gosto de você, né? Eu gosto da dança que a gente faz e tal, então eu não vou deixar você morrer. Quem salva ele é o Dr. Octopus, cara. Então tem umas cenas ali, umas trocas entre eles que são maneiras. E aí você vê que o Dr. Octopus sempre soube que ele é o Homem-Aranha, tá lá, o Dr. Octopus gosta da Tia May, né? Porque o Dr. Octopus ele não tem critério. Ele vai, cara, da Tia May, da senhorinha de 70 anos, até na fase do Homem-Aranha Superior, a cientista com nanismo que trabalha no laboratório. É o maluco Não, e sem agora ele tá pegando a crossfiteira bombada, né, cara? E agora tá com a crossfiteira bombadona. É isso. É o cara, meu irmão. É total flex. O amigo é. Eu quero ser feliz, Barba. O lema dele é esse. E aí ele fala, pô, eu vou ajudar o Peter e tal. E aí é ele meio que tentando salvar o Peter. Então, de todas as histórias do Peter, essa é a mais legal, porque a gente tem um vislumbre do Aranha antigo. A Mary Jane vai contar pra ele que tá grávida. E aí tu vê um pouco daquele brilho do Miranha que a gente tanto curte, a alegria e tal, não sei o quê. Tu vê um pouco disso aparecendo. Então, cara, de tudo que aconteceu com o Peter até aqui na saga do Clone, edição 4, porra, essa edição 4 é que a gente mais tem um vislumbre do Homem-Aranha que realmente tá legal, que tá afim, enfim, né, que é o que a gente curte mesmo. Eu acho que essa daí se tornou de longe a melhor edição, né, porque ela tá melhor desenhada, a gente tem poucos deslizes nessa edição, o roteiro dela funciona melhor, a parte está separada lá, as histórias estão muito separadas, a história do Aranha Escarlate é dele, então é ele, sabe que o Kane tá por ali e tudo mais, e tem esse vilão ali, o filho do Kraven. A porrada vai rolar ali, o filho do Kraven vai morrer, vai dar adeus à Marvel e nunca mais vai voltar. Ótimo. E a parte do Peter, cara, é legal que tem essa personagem nova lá, a Fortuna lá, tem todo esse arco dramático que é muito bom, cara. O Peter, não, porra, você é meu vilão e tudo mais. Não, cara, mas quem vai te derrotar sou eu. Tu não vai morrer porque tu tá doente com veneno que é butre, tipo, se for pra tu morrer, quem vai te matar sou eu. Então primeiro eu vou te salvar. Isso é muito bom, né, cara? Não, cara, e é maneiro que você vê que o Dr. Octopus, porque a gente olha esses vilões normalmente, eles são meio malucos no sentido de não ter autoconhecimento e de não ter percepção própria. O Dr. Octopus tem. Ele fala, cara, eu sei que eu sou o vilão, eu sei que ele é um cara honrado, eu sei disso tudo tal. Então, pô, do jeito que ele tá agora, até me dói. Tá um Homem-Aranha que tá, cara, tá sem brilho, tá ridículo tal. Então, pô, vamos ajudar ele, né? Então você vê que é um cara assim, beleza, dentro da loucura dele, ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o papel dele. Então, acho que isso é legal. E Barbie, em paralelo, a gente tem a história do Kane vindo num crescendo, né? Então, tem um policial que tá vindo de outra cidade, porque apareceu um cara com a marca do Kane na cara, né? O Kane mata as pessoas e fica meio que uma cicatriz gigante na cara, e tem um policial que tá vindo atrás, e a gente descobre que pela primeira vez o Kane deixou uma impressão digital. Isso vai ser importante para as próximas edições. Então, tu já me parece, né, Barba, nessa edição 4, para a galera que vai ler ou tá lendo junto com a gente, é que a gente começa a ter pelo menos um fio de planejamento. Você fala assim, ó, Sim. Tem alguém em algum lugar que tá planejando alguma coisa lá para frente. Porque até a edição 3, meu amigo, parecia que estavam lá bangudos mais bizarros, assim. Agora na edição 4 tu olha e fala, não, peraí, tem um planejamento, tem 2 sagas rolando, o Kane tá conectando as duas, tem um planejamento pro futuro do Kane e tem o desfecho do Dr. Octopus que eu curto, eu acho maneiro. Eu acho que tem duas coisas bem legais aí, né? Tu falou da Mary Jane revelando que estava grávida, isso é um ponto que poderia mudar muita coisa no Homem-Aranha, acabou que depois eles cagaram tudo, mas era um grande ponto de transição. Mudou pra caralho. Era um ótimo ponto de transição, era o próximo passo necessário para você tentar trazer a Mary Jane de volta, o Peter, eles se acertarem, né? Tem até um momento que eles se encontram ali no... Ela chega em casa, eles se olham, eu vou conversar com ele, não vou. Eles não estão nem conseguindo conversar e tal. Tem um momento interessante ali. Não é uma edição, a parte do Peter não é super focada em ação e tudo mais, embora tenha umas porradarias e tal, ali, principalmente com a Fortuna e tal. Mas é uma edição justamente para trabalhar o personagem do Octopus, trabalhar esses conceitos, curar o Peter para ir para a próxima etapa. E o mais importante, cara, de tudo que é estabelecer a saga do clone vai mudar tudo. Não tem pena. A gente vai matar um dos maiores vilões de todos os tempos para mostrar para vocês que
tem consequências. Depois não teve, mas vai ter, cara. Vocês podem esperar o inesperado da Saga do Clone, porque a gente matou o Octopus. Exatamente. Então, acho que esse é o ponto, né, é o alicerce principal aqui da parada. Ó, a partir de agora, cara, a gente pode fazer insanidades dentro desse quadrinho que você nunca imaginou. A Tia May pode morrer, né? E vai morrer, né, daqui a pouco. A Tia May ainda tá lá em coma. A gente vai mexer no status quo do Homem-Aranha completamente, porque a gente está fazendo uma nova coisa. O Homem-Aranha saiu do lugar comum e a gente vai seguir por um novo caminho. Eu acho que isso é bem legal e bem emblemático. Não, cara, eu acho que essa edição, ela, além da questão do filho, da questão da morte, você vê que, assim, cara, as coisas vão mudar, porque você percebe aqui nessa edição 4 que o Ben Reilly veio para ficar. Tipo, não é o cara que ele tá, beleza, ele foi e deu uma passada aqui, agora vai meter... Não, irmão, ele vai ficar, ele já decidiu, ele vai ficar na cidade. Então tu vai ter pela primeira vez, coisa que agora não é uma novidade, né? Mas pela primeira vez você tem 2 Homem-Aranha na cidade, e ele vai ficar. Então, pô, eu achei isso legal, cara. E é aquilo que a gente falou, aqui você tem um vislumbre de planejamento. Você fala assim, cara, tem um planejamento, tem alguma coisa acontecendo. E pô, Barba, tudo bem, a gente já sabe, né, quem é o Kane 30 anos depois. Mas eu acho que nesse começo aqui, tu olhar aquele maluco mascarado, pô, ele que mata o Dr. Octopus, tu olha e fala, irmão, o que é esse maluco? Pô, ele prancha todo mundo no cacete. Ele é tipo, ele é o tubarão na água, né? Então tu olha e tu fala assim, cara, porra, o que esse maluco vai fazer aqui? Eu acho que isso é uma maneira, é uma sensação legal na leitura, né? Então, sei lá, na edição 4 a gente bota a cabeça para fora d'água e fala, não, legal, tem alguma coisa boa vindo por aí, né? E aí a Saga do Clone, eu acho que ela começa a subir, né? Começa. E só o último comentário, na hora do confronto do Aranha Escarlate com o filho do Kraven, a gente também tem um ponto legal. O Kraven, o filho dele vai lutar contra... Ele é o Caçador Sinistro. Olha que espetacular. Ele tá lutando com o Aranha Escarlate e fala, cara, tu tem o cheiro do Homem-Aranha, mas tu não é o Homem-Aranha. É legal que a gente vai ver que... Lógico que dentro do quadrinho a gente não percebe, né? Mas a forma dele lutar, tudo... Não só os equipamentos e o uniforme. Ele é outro personagem. Embora ele tenha as memórias do Peter, ele é um personagem diferente. Então isso também ajuda a pautar as histórias, porque no fim das contas vai aparecer uns vilões toscos, vão surgir novos vilões, inclusive uma Doutora Octopus surge em breve, mas o Aranha Escarlate, ele tá lutando contra os vilões do Aranha, mas ele não é o Aranha. Então isso também vai ser uma coisa que vai ser brincada mais pra frente, que é bem legal. Eu acho bacana, assim, aí, Barba, é legal falar isso pra galera que não curte a Saga do Clone. Eu acho que assim, gente, o Barba falou aí, 160 e muitas edições. Vai ter alto e baixo pra cacete. Mas, quando você passa da edição 4, você fala, cara, beleza, tem um planejamento. E na minha opinião, tá, cara, as histórias dão uma melhorada boa. Ali pela edição 10, acho que a gente tem uma queda de novo. Mas depois, cara, quando o Ben Reilly vira Homem-Aranha, eu me arrisco a dizer que são as histórias. Tá na minha lista de histórias mais divertidas do Homem-Aranha. Assim, é muito maneiro. Fica um bom Homem-Aranha. E um bom uniforme. É uma montanha-russa, não tem jeito. É uma montanha-russa. Vai ter alto e baixo, mas, sei lá, Barba, agora que a gente tá relendo junto, tu acha justificado essa peixe que a galera dá pra saga de uma porcaria, é a pior coisa já feita com o Homem-Aranha? Eu acho que entra muito no problema. A gente vai acompanhar, e a gente espera que vocês curtam o programa, né, e queiram que a gente continue aqui com a ideia de ir comentando aos pouquinhos toda a saga, né? Eu acho que existe um problema nos comentários a respeito da cultura pop, sejam quadrinhos, filmes, séries e tudo mais, que eu não gostei do final, não era o que eu esperava, ou foi ruim mesmo o final, invalida, desqualifica tudo que aconteceu até aqui. Então, veio o Norman Osborn, matou o Ben Reilly, acabou e o Peter voltou. Pronto, foi uma merda, porque eu não gostei do final da revista. Pô, mesmo que tenha sido tudo, teve muita coisa legal no caminho, desdobramento interessante. Não, foi uma merda porque foi o Norman Osborn. No fim das contas, era o Norman Osborn. Foi uma merda, entendeu? É igual Game of Thrones. Game of Thrones é uma merda. Por quê? Porque o final, o último episódio da temporada foi ruim. Pô, mas teve muita coisa legal na série. Isso a gente vê em várias coisas, né? Stranger Things é horrível, porque eu não gostei do final, e a Eleven não dá... Pô, mas você não passou anos dizendo que era legal pra cacete, tu curtiu pra caralho?
Eu estou aguardando o momento que a galera vai dizer que o One Piece é a pior coisa do mundo, que o cara acompanhou durante 30 anos e descobriu que o tesouro era uma bolota dourada, enfim, alguma merda assim. E o cara vai dizer que é a pior coisa. O tesouro é a aventura, é isso. E esse é o ponto, cara. É o grande ponto lá do Stephen King falando da Torre Negra, que ele demorou 30 anos para terminar de escrever, e o cara, pô, mas terminou desse jeito, foi uma merda. Cara, e toda a jornada que tu teve lendo aí, minhas 7.000 páginas de livro, não valeu a pena? Enfim, acho que entra muito por conta disso, cara. A galera qualifica muito por causa do final. Cara, eu acho que assim, para você encerrar a saga do clone, vamos ser honestos, alguém ia ter que morrer, meu irmão, porque senão não ia acabar nunca. Não tem como. E eu lembro na época, né, Barba, tu até conversando com meu primo, com outras pessoas próximas ali que estavam lendo e tal, tinha uma divisão. Eu queria que fosse o Peter. Eu falei, não, pô, eu quero que o original seja o Peter. O meu primo já falava, não, pô, o Ben Reilly é muito mais maneiro e tal, não sei o quê, babá. Então, assim, mesmo entre quem tava lendo, tem um final que vai agradar ou não vai agradar outro. Eu gosto do final, tá? Eu gosto. Eu não gosto de terem trazido o Ben Reilly de volta depois na temível, odiosa conspiração do clone que dá vontade de se matar, mas aqui eu gosto do final, cara. Eu não acho que o final ele é ruim, né? Acho que tem outras coisas que deixam a gente com sabor agridoce. Cadê a filha do Peter Parker, Barba? Tu consegue me explicar cadê a filha do Peter Parker? Hoje em dia, ela tá onde, cara? Tu consegue me explicar? Isso é tema para um próximo BarbaCast. E tem detalhes, né? Tá vindo uma numeração aí redonda aí de Amazing Spider-Man e tudo mais, que estão prometendo revelações bombásticas e tudo mais. Tem galera especulando que a filha do Peter Parker vai aparecer, né? Cara, mas agora eu posso te falar, Barba, eu acho que perdeu até o efeito, porque tem 300 Homem-Aranha, cara. O maneiro naquela época, pô, eu não sei se a galera vai lembrar, eu sei que lembra, mas teve uma época que tinha as histórias da filha do Homem-Aranha. Ó, é o futuro, o Peter se aposentou, e o nome dela era May também, não era? Era May Parker. Era May Parker, né? Pô, e agora a filha do Peter Parker é o Homem-Aranha. Cara, e as histórias eram maneiras, tá? A personagem era maneira. E aí tu falava assim, só tem ela de Homem-Aranha. Hoje, cara, tem o quê? Tem o Moleque-Aranha lá, que tu leu? É Garoto-Aranha o nome do moleque? Garoto-Aranha. Miles Morales. Miles. Tem a Gwen tá lá, a Gwen tá na cidade também. Tem a Silk. Silk. Tem o Aranha Escarlate, que em tese você tem 2, porque o Kane agora é um Aranha Escarlate também, nas revistas atuais. Então, tipo assim, cara, tu tem mais Homem-Aranha. Tem o Venom, que é a Mary Jane. Tem o Venom, Mary Jane. Então, tipo, tu olha assim e fala, cara, não. Agora tipo assim, a filha dele tá viva, não tá. E nessa época aqui, o que eu acho foda? Só pra gente criticar um pouquinho a fase atual do Homem-Aranha. Tem uma hora que o Ben Reilly, ele olha pela janela e ele vê a casa do Peter. Ele fala, pô, o Peter construiu uma vida maneira para ele. É aqui que ele vive, então, com a Mary Jane e tal. Pô, que legal e etc. Corta para 30 anos depois. O Peter no muquifo sem conseguir pagar o aluguel. Aí é meio foda, sabe, cara? É isso que, porra, aí não dá, cara. Aí não, a Marvel faz um trabalho com o Homem-Aranha, faz um trabalho de merda, porra. É isso, cara. Não tem o que falar, entendeu? Então, isso é que quando tu lê a saga do clone, pô, tu não tem a sensação, Barba, olhando o Peter aqui, que ele parece mais velho, mais maduro, quando tu olha em relação ao Peter que tu vê nas revistas de agora? O Peter das revistas de agora parece que ele saiu da faculdade ontem. Aí tu fala, beleza, é um garoto de 25 anos, porra, de 24. É o Neymar, né? O eterno menino, é o Peter. E a impressão que eu tenho, Lucas, quando eu terminei de ler o volume 4, foi, cara, o Homem-Aranha estava indo para um caminho, né? Mesmo depois, quando teve a transição ali do clone, mesmo que eles trouxessem o Peter Homem-Aranha de volta, mas se eles seguissem, tá, agora é o Ben Reilly, ele é o principal das revistas. Segue com ele, e o Peter tá seguindo sua vida. E de vez em quando o Peter aparece como um personagem para participar ali. E tem a filhinha, tem a Mary Jane, que tem até o seu próprio título. Mas tinha um caminho de vida para o Aranha, até sair de Nova York. Tinha um caminho de vida para o Homem-Aranha para a gente seguir, de amadurecimento e tudo mais. E dava para se ter feito alguma coisa diferente do que simplesmente ir destruindo tudo, né? O castelo de cartas, eles foram lá e eles nem arrancaram uma carta e caiu, não. Eles pegaram aquele soprador, assim, e jogaram a porra toda pro caralho, né? Então... E aí é frustrante, cara. Eu acho que quando você lê as edições dessa época e você compara com hoje,
É bem frustrante, porque você olha, é isso, cara. Você vê, você fala assim, poxa, o Peter estava amadurecendo. Ah, mas aí não, as revistas em quadrinho tem que ter sempre igual. Pô, gente, mas todos os outros eram. Pô, Barba, olha o ponto que o Batman tá hoje. Tudo bem, Batman talvez não seja o melhor exemplo. Olha o ponto que o Superman tá hoje. Olha o ponto que. Cara, você fala assim, todo mundo, ou a maioria dos super-heróis tradicionais, eles evoluíram, pô, eles tiveram arcos, eles têm outras coisas acontecendo. A maioria. Também, Não, Demolidor, enfim, né? Mas a verdade seja dita, tá melhor do que esse vislumbre desgraçado que a gente teve aqui dessas 4 edições da Saga do Clone. Mas, pô, você pega aí, a maioria dos super-heróis, cara, já tem filho, pô. A Mulher Maravilha tem filho, o Batman tem, o Superman tem, o não sei o que. Cara, tu olha o Peter, parece que ele acabou de sair da faculdade, cara. Essa saga que a gente comenta agora no Barba com Bacon, das 8 mortes do Homem-Aranha, meu irmão, quando a tia May fala, o Peter é assim mesmo, ele tá sempre atrasado e ele reclama que não tá conseguindo pagar o aluguel. Eu falei, não é possível. Ainda, meu campeão. Não é possível, cara. Se muda, não tá conseguindo pagar o aluguel aí, se muda para outro lugar, irmão. Tem lugar com aluguel mais barato, não é possível. Pô, então, sei lá. E o pior, o cara que já chegou a ser CEO de empresa, já foi rico e tudo mais, empresa ele dele, não consegue Ele não consegue, com a genialidade dele, ganhar dinheiro nunca, né, cara? É difícil, algumas coisas não batem, né, cara? Exatamente, cara. O caso do Homem-Aranha, cara, é muito frustrante. E aí, quando você vê editor da Marvel falando assim, não vai ter Peter Parker e Mary Jane, para de encher o saco, porque é isso. Aí tu fala, cara, tá escrevendo pra quem, irmão? Porque Barba, eu não conheço um arrombado que fale assim, não, que bom, pô, não é pra Mary Jane e pro Peter estar junto, não. Acho que essa personagem agora que o Peter tá saindo, que tem uma namoradinha, né, que não é namorada, que é, sei lá. Mais uma das várias. Acho que ela é mais interessante. Quem? Eu quero que você me diga. Quem? Me aponta um aí nos comentários que falou isso. Não tem, cara. Então, porra, é triste. Então, antes da gente falar que a Saga do Clone é a pior coisa já feita com a Homem-Aranha, vamos dar uma lidinha no que tá saindo agora? Vamos ler Pecados Pretéritos, vamos ler outras coisinhas aí que tem muita coisa pior. Tem muita coisa pior. Feito desabafo, Barba. Feito desabafo. Isso, justo. Galera, então a gente espera que você tenha curtido. Deixa aí nos comentários, galera. A sessão de cartas vocês morreram. Vocês nunca mais comentaram porra nenhuma pra gente ler aqui. Mas deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente continue com grandes sagas do Saga do Clone, né? E outras sagas. Vocês querem que a gente fale da Queda do Morcego? Vocês querem que a gente fale? Escreve aí que a gente vai tentando, né, se organizar aqui para comentar mais coisas. Mas a ideia é que a Saga do Clone entre no calendário de 2026 e a gente comente as 18 edições até o fim do ano, né, Lucas? Em umas 3 partes mais. Exatamente. E a Panini tá lançando, cara. Já tá em pré-venda até a edição 4 aí, que já é o Ben Reilly de uniforme e tal. Que eu vou te falar, Barba, essa segunda temporada da Saga do Clone é a que me empolga mais, porque eu acho que é a melhor, cara. Eu acho que é filezinho. Vamos em frente, cara. Conta pra gente aí se vocês quiserem, a gente volta e a gente vai decupando esse material puro suco dos anos 90. Com certeza. Então, lembrando, deixa o like, o hype, comentário, se inscreve nos 2 canais, se inscreve no Insta do Barbas e da UB Editora, ouça a gente, se inscreva lá nos agregadores de áudio e sempre que puder dar aquela moral comprando em link da Shopee, link da Amazon, que é sempre muito bem-vindo. Qualquer força que você puder dar aqui pra gente. E semana que vem a gente está de volta. Nós dois aqui a gente está de volta. O Ranger Verde, talvez, né, nosso correspondente internacional, quem sabe, apareça por aqui. Mas em breve a gente está de volta aí com mais um BarbaCast ou um Barba com Bacon. Esperamos vocês aí de volta. Até mais, um abraço!